Vamos meditar na palavra, irmãos. Vamos direto aqui para a palavra oficial desta noite. É o texto tema do nosso estudo sobre pneumatologia. Está aí, ó, o missionário já colocou aí. Data show, né? Para nós já meditarmos aqui com a tecnologia também, esse auxílio que é muito bem-vindo. Gênesis capítulo 1 e o versículo 2, irmãos. Nós já estamos meditando já praticamente um mês, né, missionário? Mais ou menos um mês. Eu acabei mostrando para o missionário aqui ainda um pouco de conteúdo. Tem algumas coisas para ser vista ainda. E o estudo está sendo uma grande bênção, irmãos. Nós estamos aprendendo todo mundo junto. O Espírito Santo tem nos ministrado aqui nesse lugar. Vamos fazer a leitura? Vamos fazer todo mundo junto, né? Vamos a igreja inteira lendo, olhando nele e meditando, recitando a sua santa palavra. Vamos lá? Vamos ler? 1, 2, 3. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar então, vamos entrar no nosso tema, vamos direto aqui. Não sei se os irmãos se recordam onde nós paramos. Eu pedi para os irmãos dar uma brincadinha aí. Nós entramos na matéria do Espírito Santo na igreja. Nós vemos aqui a primeira estrofe, vemos as operações do Espírito Santo através das dispensações. Agora nós vamos ver a ação, né? O operar, a operação do Espírito Santo na igreja de Cristo. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, descrito em Atos 2, foi o cumprimento da promessa do envio do Consolador. Jesus assim prometera antes da sua morte. João 14 e 16. Era a vinda do Espírito Santo. Desta maneira especial, que quase 120 pessoas esperavam no cenáculo. Lá em Atos capítulo 1, verso 15. Era este o meio de habilitá-las para o cumprimento da grande missão que haviam recebido. Amém? Então estava ali, né? O Espírito Santo já sendo aguardado, esperado para a sua manifestação naqueles discípulos que ali estavam, esperando Jesus, aguardando. Foi uma ordem de Jesus. Jesus deu a eles uma ordem: esperai. Jesus disse: esperai até que do alto, né? Diz: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Este poder vem da onde? Da parte de Deus, através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é invisível, mas podem ser vistas as manifestações de sua presença e do seu poder. No dia de Pentecostes, o Espírito veio sobre os discípulos, como o som como que de um vento veemente e impetuoso. Também foram vistas línguas como que de fogo. As suas mentes e os seus corpos foram dominados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos começar. Atos capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. Está inserido lá esse versículo tão importante da história da igreja primitiva. Aí onde partiu o poder. Quando Jesus entrega, então, através do Espírito Santo, o poder da igreja e seus discípulos que ali estavam. Que a Bíblia diz que era quase ou aproximadamente 120 pessoas. Há quem diga que era muito mais. Nós não vamos entrar aqui em questões que não edificam, não levam a nada. Mas a verdade é que eles obedeceram a Jesus, ficaram no cenáculo, reunidos e receberam, então, o poder do Espírito Santo. Olha lá. O que diz lá, irmãos? Vamos ver. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, irmãos. Ali está escrito todos.
e começavam a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quer dizer, era o Espírito de Deus quem impelia-os a falar em outras línguas. Amém, meus amados? Como é até hoje. O Espírito Santo, tendo liberdade nas igrejas, então ele toma os seus membros, os seus servos, para a manifestação do seu poder. Aí entra a operação dos dons, que nós vamos ver um pouco mais adiante aqui. O livro de Atos dos Apóstolos tem sido chamado acertadamente ato do Espírito Santo. Veja, alguns pais da fé, alguns estudiosos, também eles chamam o livro de ato de um quinto evangelho. Também é chamado de ato dos discípulos, ato dos apóstolos e também atos do Espírito Santo. Por quê? Porque no livro dos Atos nós vamos ver a operação de algumas manifestações do Espírito Santo. Nós vamos ver a primeira pregação de Pedro. Quantas pessoas? Aproximadamente 5.000 almas se renderam aos pés de Jesus. O que foi isso? O Espírito Santo de Deus. Aonde há liberdade, ali está o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos dar sequência, irmãos. O impacto que sofreram os discípulos com a morte de Jesus, olha só que importante. A predominância da versão de que os discípulos o tinham roubado no túmulo seria o suficiente para levá-los a abandonarem a tarefa e continuar pregando o Evangelho. Mesmo crendo que Jesus ressuscitou de fato, fariam como muitos em nossos dias, que tudo sabem e nada fazem. Foi o Espírito Santo a provisão divina para com os seus seguidores desanimados. O que significa isso? Ali levantou um burburinho entre os romanos. Eles não acreditavam, ou não queriam acreditar, que Jesus havia ressuscitado, como disse. Chamaram Jesus de herege. Então eles colocaram esta mentira, né? Eles colocaram essa conversa, né? De que os discípulos foram de madrugada e roubaram o corpo. Sim. Para dar ênfase a esta profecia de Cristo. E haveria de ressuscitar no terceiro dia. Então, irmãos, aqui o autor está dizendo que já era motivo suficiente para eles desanimarem, para eles pararem de pregar. Por quê? Porque os discípulos sabiam de tudo. As mulheres viram o túmulo vazio. As mulheres Maria se encontrou com o anjo. E ela foi dar recado. Então os discípulos sabiam de tudo. É isso que ele está dizendo. Nos dias de hoje, muitos sabem muita coisa, mas não fazem nada. Muitos têm muito conhecimento, mas não desenvolvem conhecimento. Muitos conhecem muito, mas não põem nada em prática. É isso que ele está dizendo. Mas os discípulos não, inspirados e cheios do Espírito Santo, eles levaram adiante o ministério e a missão que Cristo os confiou, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Os discípulos não foram revestidos do poder do Espírito apenas em caráter temporário. Reconheceram a necessidade de constante revigoramento espiritual. Sentiram que para serem vitoriosos nas lutas contra o poder de Satanás, precisavam ser fortalecidos no poder do Espírito de Deus. Mas sim, também é a igreja. Nós oramos pedindo que Deus nos fortaleça, pedindo que haja em nós um avivamento ou um reavivamento. Nós viemos para a casa do Senhor, às vezes viemos fracos para a casa de Deus, para voltar para casa fortalecido. E quem é que faz isso? Quem traz esse fortalecimento? O Espírito de Deus nos reveste, para que nós voltemos para casa fortes, revestidos do poder de Deus novamente. Glória a Deus. Os cristãos primitivos consideravam indispensável a operação do Espírito Santo. Inclusive, para a solução dos problemas surgidos na igreja, você e eu, todos nós, dependemos desse recurso divino até a vinda de Cristo.
O movimento que começou no Pentecostes e continua até a presente época tem sido o resultado direto da operação poderosa do Espírito Santo. Começou lá no dia do Pentecostes e até hoje vem dando frutos esta gloriosa manifestação. Esse advento tão lindo que foi o dia do derramamento do Espírito de Deus. Aleluias. Vamos lá, meus amados. O Espírito Santo no milênio. Estava conversando aqui com o missionário. Aqui nós estamos vendo o agir, o operar do Espírito de Deus lá no milênio. Quando é o milênio, irmãos? É o reinado. Diz a Bíblia que é um reinado justo. É um rei que vai reinar justamente. E nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver alguns versículos ao livro do profeta Isaías. É o reinado do milênio, onde vai ter paz, onde vai ter tranquilidade. Por um instante. Né? Isso vem depois. Quem sabe um dia desse, se Deus permite, nós podemos entrar também no estudo escatológico e vermos também essa parte. E aí nós vamos lidar com um estudo no outro e vamos ser edificados pela palavra. Através dessa dispensação, o Espírito Santo tem sido o executivo da igreja. O que é isso, irmãos? Que palavra é essa, executivo? Todo mundo que foi um pouco da escola sabe. O que é o poder executivo? Temos 3 poderes, né, Luciano? Sim. Executivo, legislativo e o judiciário. E quem que faz esse poder executivo? A própria palavra já faz, quem executa. Né? Quem faz, quem opera na igreja não é um cantor que canta bem, não é um pregador que fala bem, não é um pastor que ensina bem, nada disso. Quem executa tudo é o Espírito Santo. É Ele que faz tudo na igreja. Ele pode fazer. Ele que dá o conhecimento, Ele que dá a sabedoria. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos. Mas no milênio haverá um novo governo. Olha só, um novo governo. O rei reinará em justiça. Até mesmo no deserto, tipo da ilegalidade. Isso aqui, essa palavra deserto é uma tipologia. Ele é um tipo de ilegalidade e da opressão estará debaixo de um governo justo. Vamos ver, missionário? Isaías, capítulo 35, verso 1 a 6. Vamos dar uma olhada lá. O que profetizou o profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já profetizava sobre esse acontecimento. Vamos dar uma olhada lá. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Vamos lá, missionário. 2. Glória a Deus. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano. Se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Vamos continuar. 3. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Glória a Deus. 4. Glória a Deus. Aleluia. Já vai, pastor. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Louvado, veja só, tudo isso aqui aonde, irmão? No deserto, no ermo. Aleluia. Sim, glória a Deus. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Glória a Deus. Vamos lá. Até qual? Né? Até o 6? Até o 6. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto,
e ribeiros no ermo. Isso aqui é uma tipologia. A Bíblia ela é tipológica. O profeta Isaías, tomado por Deus, ele traz esta promessa, essa profecia, para acontecer quando? Por isso que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não podemos pegar um versículo isolado e querer fazer aquilo ali um dogma. Não podemos fazer isso. A Bíblia, interpretando a Bíblia. O profeta profetizou para quando? Para o milênio. Haverá 1000 anos de reinado na terra, com justiça. Satanás nessa época estará amarrado, mas depois ele será solto. Isso aí é escatologia, eu não quero misturar. Quero misturar. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Estamos vendo que o Espírito Santo, ele está aqui também. Ele estava lá, na criação. Quando nós lemos aqui o texto áureo, a palavra oficial, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou sobre as águas. Agora veja aqui, o Espírito Santo também estará nesse dia, no milênio. Amém, meus amados? Amém. Vamos dar sequência. Haverá renovação total como resultado do ministério do Espírito de Deus durante o milênio. Olha só, eu vou repetir. Haverá renovação total como resultado do ministério do Espírito de Deus durante o milênio. O que significa isso, irmão? A igreja plena. A igreja plena de poder, de unção, de graça. Este é o clímax e a consumação do novo pacto que Deus prometeu fazer com o seu povo. É de fato comovente testemunhar mais e mais a operação do Espírito Santo, cuja pessoa está sempre presente em todas as dispensações por ser a terceira pessoa divina. Veja a profundidade do poder e da manifestação do Espírito Santo em todas as dispensações. Lá no começo, lembra? Lá no começo da igreja também, da igreja primitiva, nos dias de hoje e lá no futuro, o Espírito Santo, ele é onipresente. Amém? Ele é Deus. O Espírito Santo no crente. Nós vimos aqui o Espírito Santo atuando na igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele tem vários membros. Bem? Vários membros. Agora, nós vamos ver a operação do Espírito Santo individualmente, no crente, ou seja, em cada membro. O Espírito Santo é, na atual dispensação, o grande executivo da vontade divina, no plano da redenção, relativamente aos crentes. O que apresentamos nesse texto tem a finalidade de conscientizar de quão maravilhoso é sabermos o quanto o Espírito de Deus pode realizar no crente individualmente. O Espírito Santo, primeiro, ele traz o quê? Certeza. O Espírito Santo, ele traz convicção. Há muitas coisas que o Espírito Santo pode fazer no homem para despertar nele inteira convicção de suas relações com Deus. Ele leva o homem a sentir que é pecador. Olha isso aqui. Preste atenção nisso. Quem faz isso, irmãos? O Espírito de Deus. Se não tiver o Espírito, não tem conversão. Se não tiver o Espírito de Deus, não tem mudança. Entendemos aqui porque que muitos vêm para a igreja, mas nunca mudam. Por quê, irmãos? Porque nunca conheceram o Espírito de Deus. Não tem mudança. Se não tem mudança, é porque não tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não tem liberdade para trabalhar na pessoa. Se ele não tem liberdade para trabalhar na pessoa, a pessoa não muda. Porque quem muda não é o homem, quem muda é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado. Não tem mudança. Tem o que? Rotina, costume, tradição. Isso não leva para o céu. O que leva para o céu é o que, irmãos? Arrependimento, conversão, é santidade, é caminhada com Deus. Isso leva para o céu. E quem faz tudo isso é o Espírito de Deus. A gravata do pastor não leva para o céu. O cargo do pastor não leva para o céu. A cadeira do obreiro não vai levar para o céu.
O que é que vai levar alguém para o céu? A santidade, a comunhão com Deus, a obediência à palavra de Deus. E o que, irmãos? A comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se não tem liberdade aqui, o Espírito não atua, não trabalha, não muda, não se arrepende. Aleluia. Vamos continuar, vamos dar sequência. Então, ele, o Espírito de Deus, leva o homem a sentir que é pecador primeiro, e desperta-lhe a consciência de pecador, constrange-o a admitir a insensatez de trilhar no caminho do pecado e morrer sem Cristo e enternecer-lhe o coração humano. O Espírito Santo também convence o mundo da justiça de Cristo, e o Espírito convence os homens do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos lá para o dicionário? João, no Evangelho, capítulo 16, versículo 11. Meus amados, se o Espírito Santo não tiver liberdade para atuar no crente, não adianta a frequência, não adianta o costume, a tradição, não vale nada. Não vale nada. Quem convence é o Espírito. Se o Espírito de Deus não tiver em nós, o egoísmo nosso está lá em cima. É, Deus. Vamos lá. Missionário. É 16, pastor? É o 16 realmente. Mas coloca 16. Vamos no 10 primeiro, missionário. Ó, falamos da justiça, porque vou para meu Pai. Quem está falando é Jesus. E não me vereis mais. Agora vamos no 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem convence o homem dessa grande verdade aqui é o Espírito de Deus. Jesus está falando, eu vou para o meu Pai, mas o Espírito Santo, ele estará convosco, ele estará em vós, e é ele quem vai convencê-los de que o príncipe desse mundo já está julgado. Só está esperando o tempo chegar para ser lançado no fogo, amarrado, juntamente com o falso profeta, com a besta, será lançado. Vamos continuar, meus irmãos. Nós entendemos aí então que sem o Espírito de Deus na vida do crente, ele não muda. Ela não muda. Não vai acontecer nada. Pode passar anos e anos dentro da igreja. Se o Espírito de Deus não atuar dentro da pessoa, não vai adiantar nada. O Espírito Santo produz regeneração. Depois que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo, olha, três coisas importantíssimas. Primeiro, o homem ele tem que ser convencido que é pecador. Tem que ser convencido que é pecador. Viu? E tem entendimento também da justiça. Tem que ter entendimento da justiça de Deus. Porque às vezes, muitas vezes, nós fazemos algumas coisas, plantamos algumas coisas e queremos colher coisas que não plantamos. Nós não queremos colher aquilo que nós plantamos, mas infelizmente nós plantamos. Se nós plantamos aquilo ali, o que é que nós vamos colher? É a justiça de Deus. Deus é justo, né? Deus ele não é tirano. E a gente fala, mas por que Deus faz isso? Por que Deus deixa morrer criancinhas? Por que Deus destrói bairros inteiros, recém-nascidos são soterrados nos escombros, terremotos, nos maremotos? Irmãos, Deus não está punindo a criança. Aquilo ali é o quê, meus irmãos? Aquilo ali é uma escolha humana. Aquilo ali é uma sementeira. O homem plantou. O homem fez uma escolha de plantar aquilo. O que ele vai colher? Eu não posso plantar tiririca e querer colher alface. Não adianta, não tem como. O que eu plantar, eu vou colher. É assim. Deus é justo. Deus não vai dar para você aquilo que você não tem direito. A não ser a salvação. Né? A salvação.
que Ele nos deu. Vai glória, irmãos. Vai agradecer a Deus pela salvação. Glória a Deus. Olha para dentro de você. Você merecia ser salvo? Sabe quem coloca essa verdade aí dentro? É o Espírito Santo. Porque as pessoas que não têm o Espírito Santo, se você falar isso para ela, fala de você. Ela briga com você. Diz para uma pessoa que não tem o Espírito Santo que ela é pecadora, para você ver o que acontece. Diz para ela. Por que ela não aceita isso? Porque é carnal. Porque não nasceu de novo. Mas essas pessoas não estão na igreja. Quem te falou? Muitas delas estão na igreja ainda. Então, sim. Mas o Espírito Santo, ele está pronto para convencer o homem. É só da liberdade. Só da liberdade que ele entra e faz o seu trabalho. Ele faz a sua obra. Amém, meus amados irmãos? Vamos continuar aí na regeneração. Né? Nós estamos aí. A regeneração é de natureza espiritual. É aí que nós estamos, né? Mais ou menos. É obra do Espírito Santo. A natureza humana corrompeu-se, por isso precisa sofrer mudança radical. E esta mudança começa com um novo nascimento. É o que nós falamos. O carnal, ele só entende as coisas da carne. Ele só vai entender as coisas desse mundo. As coisas que vêm do Espírito, que vêm da parte de Deus, a pessoa não consegue compreender. Porque ela tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu isso aí. Mas Jesus explicou para ele direitinho. E eu acredito que Nicodemos foi salvo. Eu acredito nisso. Porque ninguém que tem uma experiência com Jesus se esquece. Amém? Quem já teve uma experiência com Jesus aqui? Deixa eu ver. Ninguém que tem uma experiência com Cristo volta para casa. Não, ninguém. Experiência de verdade. Não tem como voltar para trás mais. Não dá. As novas atitudes, as decisões sensatas e o comportamento correto do homem sob o controle do Espírito Santo são efeitos da regeneração por ele operada, a qual atinge os três aspectos da natureza humana: pensamento, sentimento e vontade. Tudo isso acontece como efeito das ações do Espírito Santo na vida humana. O Espírito Santo produz santificação. Quem que traz o homem? Nós já entendemos aqui que a palavra santificação significa separação. Nós já estudamos isso aqui algumas vezes. O Espírito Santo, ele produz no homem essa santificação, essa separação. Por exemplo, eu lembro que aqui no domingo, nós fizemos a leitura oficial do Salmos 1. Sim. Né? E no Salmos 1 ali diz, vamos lá, só vou colocar lá. Isso é Deus, isso aqui não está aqui no livro aqui, mas é de Deus para o nosso coração. Glória a Deus. Salmos 1, e o verso. Olha lá. Olha o que é que produz o Espírito Santo no homem. Isso aqui não está no livro. Isso aqui é o Espírito que está dando para nós. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos Ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que ele faz isso? Porque ele nasceu de novo. O Espírito Santo levou este seu servo, leva esta pessoa a se santificar. É o Espírito Santo que faz isso. Não é o tempo de igreja, não é a credencial que eu tenho no bolso. Não é o cargo de pastor, nada disso. É o Espírito Santo que leva isso. O Espírito de Deus é quem faz isso. Aleluia. Amém, meus amigos? Amém. Se nós temos o Espírito, se nós damos liberdade para o Espírito de Deus atuar em nós, não tem soberba, não tem arrogância, não tem egoísmo, não tem. Por quê? Porque nós somos contristados pela vontade de Deus. Nós somos constrangidos a nos humilharmos diante de Deus, diante do Senhor. Obrigado, missionário. Essa foi quentinha no céu. Louvado seja Deus.
O sangue de Jesus e a palavra de Deus são meios capitais de santificação. Essencialmente, a santificação significa um ato de Deus separando alguma coisa ou pessoa para um serviço sagrado. Serviço sagrado. Às vezes nós, principalmente em reunião de obreiros, nós, entre obreiros, né, que é algo um pouco mais reservado, mais íntimo, mais profundo, a gente fala muito sobre chamado. Quem já não escutou aqui sobre chamado? E muitas das vezes, irmãos, pessoas são chamadas por Deus. Muitos são chamados por Deus para o ministério. Mas alguns são colocados. Olha, irmão Zé Luiz, você está errado. Alguns não são chamados por Deus. Alguns não têm seu ministério levantado por Cristo. Eles foram colocados. Está errado, irmão Zé Luiz? Não. É pecado? Não. Eu já dirigi igreja também. Já dirigi igreja. Já fui pastor de igreja também, irmãos. Irmãos, eu me lembro uma vez, eu vou dar um testemunho para falar isso. O meu testemunho vai falar. As irmãs estavam sentadas assim na frente, as irmãs assim, com alguns irmãos, logo do lado tinha um bar. Não tinha nem um bombeiro na porta da igreja. Eu estava aqui pregando, ensinando, as irmãs aqui me ajudando, o som, ajudando, a hora de lá, vindo aqui. De repente chega o Pedro, começou a fazer barulho e incomodar uma pessoa dentro da igreja. Eu acho que era uma antiga namorada. A moça estava vindo para a igreja, tentando mudar de vida, tentando arrumar o seu caminho, e ele veio perturbar. Entende? Guiado pelo diabo. Ele veio para dentro da igreja fazer barulho. Como que a minha esposa ia lá cuidar disso sozinha? Irmãos, eu tive necessidade de sair de lá, de parar de ensinar, pedir licença para os irmãos, ir lá fora para conversar com ele e tentar controlar ele. Luiz, por que você falou tudo isso? Explica para nós. É a necessidade. Isso é necessidade. Às vezes a gente coloca, nós temos necessidade de alguém na porta, de um bombeiro na porta, de alguém para auxiliar, para ajudar, e não temos. E às vezes a gente faz o quê? Nas reuniões? Levanta o obreiro e coloca ele na porta. Não porque de repente ele tenha sido chamado por Deus, tem um chamado por Deus. Mas é necessário, é preciso. A igreja precisa, o ministério precisa. Para que possa ser desenvolvido o trabalho do público. Não foi assim na Bíblia ou está fora da Bíblia isso? Não. Moisés foi aconselhado pelo sogro. Jesus também escolheu 12, depois chamou 70. Porque precisava. Agora, quais que foram realmente chamados por Cristo? 12. Mas outro também foi. Mas eu não precisamos entender uma coisa. O chamado de Deus. Eu vejo às vezes pessoas perdendo a salvação. Já vi isso. Pessoas perdendo a salvação. Pessoas que se desviaram, foram embora da igreja. Sabe por quê, irmão? Porque alguém falou na cabeça dela que ele era pastor, que ele era pregador, que era cantor. Sabe o que aconteceu? Ele não tinha chamado. Ela não tinha chamado. Se aventurou, arriscou. O que aconteceu? Desviou. Caiu, não aguentou pressão, não aguentou o peso. Por quê, irmão? Não tinha preparo. Isso acontece até hoje, sim ou não, irmão? Sim. Isso acontece até hoje. Até hoje acontece isso. Pessoas despreparadas sendo colocadas em qualquer lugar. Não, irmãos. Quem prepara, vamos entender uma coisa, é o Espírito Santo quem prepara. É Ele quem chama. E quando Ele chama, irmão, não tem erro. Não tem erro. Amém, meus amados? Eu gosto demais de estudar a Bíblia Sagrada. Eu amo a Bíblia. Vamos continuar. Tudo isso acontece como nós falamos aqui. A carne, vamos lá, é o grande obstáculo para a santificação. Mas, ao sentirmos os impulsos da velha natureza, podemos ter a certeza de que temos um grande aliado, louvado seja Deus por isso, na pessoa do Espírito Santo.
Outro ponto que eu quero abordar. Quem falou que o crente, que o obreiro, que o pastor é de ferro, é super-homem? Quem falou? Uma vez, irmãos, Pedro e Jesus, Pedro era o líder, lado a lado. Jesus falou para ele, ó, Satanás pediu para se levar com você, eu não deixei. O líder. O líder escolheu, mas foi o líder. E Pedro negou a Cristo 3 vezes. Pedro falou bobagem, prestou a boca no diabo. Nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Porque nós somos seres humanos de carne e osso. Elias era homem segundo as mesmas paixões que nós. Tinha paixões, sofria. Jonas, um grande homem de Deus, um homem chamado, escolhido, inserido na lista de profetas menores. Jonas, um grande homem de Deus. Ele se escondeu. O mundo estava caindo e ele estava dormindo. Deus mandou ele para um lado e ele foi para o outro, mas ele tinha chamado. Ninguém que tem chamado corre de Deus, irmão. O cara pode ir para cá e para lá. Jesus traz ele de volta. Pega no cabresto dele e traz de volta. A irmã Isabel está lá quietinha no canto. Minha esposa teve com ela hoje, se alegrou, nossa missionária. Missionária pode falar muito bem disso, né, missionária? Eu tentei ir para lá e para cá, eu tentei correr, que nem um cavalo solto no mundo aí. Mas eu vi uma corda pegada em mim, que ele pega um burro. A corda que Jesus pegou nos meus peitos e me puxou de volta. E não adianta correr. Se eu quiser correr para lá e para cá, não adianta, irmão. Não adianta. A missionária conhece a história. Eu fui consagrado no ventre. Eu fui entregue no ventre da minha mãe. Não foi lá fora. Foi dentro da barriga dela. Antes de entrar lá, eu fui consagrado. Eu quero ir para onde agora? Deus. Para onde fugirei do teu espírito, ó Deus? Para onde? Agora, irmão, se não for chamado, fica quietinho no lugar. Não entra, não entra, porque é estreito, é estreito. Quando Jesus chama, ele garante. Ele garante. Elias foi chorado na caverna. Senhor, tira minha vida. Quem falou que eu sou melhor que os outros? Me mata logo. Elias falou isso. Jesus, Senhor, me mata logo. Eu não sou melhor do que ninguém. Os meus pais morreram tudo, porque sou eu. Mas Elias, sai daí, Elias. Come e bebe, porque o teu caminho é longo ainda, irmãos. Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus tem chamado, aleluia, ele tem que andar. Não adianta deitar, não adianta esconder. Não adianta, irmão. Tem que andar, tem que caminhar. Senhor. Oh, glória. Ei, Deus Santo. Aleluia. Vamos continuar, amados. O Espírito Santo, agente da cura divina. Veja que coisa linda. O Espírito Santo distribui os dons de cura, sustenta a vida do homem e torna reais as provisões de Cristo. Quem sustenta, irmãos? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Olha de novo, é o Espírito Santo também, no advento futuro. Louvado seja Deus. O arrebatamento será um evento glorioso, evento a constituir a consumação da obra salvadora de nós. É também chamado a redenção do nosso corpo. O arrebatamento será imediatamente precedido da ressurreição dos mortos em Cristo. Por meio de diversos sinais e revelações, o Espírito Santo mantém alerta o exército de Deus na terra a lutar, crendo que o arrebatamento da igreja de Cristo não tardará. Vamos ver Hebreus, vamos dar uma olhada. Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Enquanto o missionário Bernardo dá para o show, deixa eu dizer algo para edificar a igreja mais um pouco. O Espírito Santo vai fazendo a gente lembrar de coisas que edificam, e ficam. Coisas boas que o Espírito Santo fez e que tem que ser glorificado. Irmãos, eu conheci um grande homem de Deus. E esse grande homem de Deus, uma vez ensinando, no culto de ensino, ele falou assim: irmãos, você sabe que gente que Deus me chamou?
Ele cheirava álcool. Não tinha dinheiro para comprar as drogas, ele cheirava álcool. Esse bebia o álcool, cheirava. Esse álcool aí. Bebia. Cheirava. Internado numa clínica de recuperação. Era interno lá dentro. Deus chamou esse homem lá dentro da clínica. Ele disse que ele estava debaixo do caminhão. Trabalhando debaixo do caminhão na clínica. Eles faziam algum serviço lá. Trabalhando. Chegou o pastor deles, Vanderlei, eu quero você na igreja tal dia, que eu vou te consagrar. Vou, pastor, mas não tem outro. Mas, pastor, mas eu não tenho. Vanderlei, chegou a tua hora. Ali, irmãos, ele virou o presidente daquela instituição. Ele casou ali dentro com uma mulher que trabalhava ali dentro. E hoje ele é o presidente do campo lá. E tem uma clínica de recuperação que o saudoso pastor dessa igreja conheceu. E levei ele lá. E ele conheceu um trabalho maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo chamou esse homem. Aonde? Na escola, na faculdade? Não. Na clínica, entre os drogados. Foi lá que Jesus chamou. É lá, irmãos. Quando o Espírito Santo separa, está separado. E não adianta correr, não adianta não falar que não adianta. Vamos lá então, Hebreus capítulo 10, verso 37. Olha que versículo glorioso. Olha aí. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Irmãos, quantas pessoas desistindo do cristianismo, quantas pessoas desistindo da salvação, dizendo que as coisas estão modernas, dizendo que não precisa mais da igreja. Pessoas dizendo que não precisa mais congregar, missionário. Pessoas dizendo que esse negócio de igreja não existe mais, isso é coisa do passado. Pessoas dizendo isso, irmão. Olha lá o que diz a palavra. Ele virá, irmãos, e não tardará. Jesus está voltando das portas. E como é que ele vai encontrar a sua igreja? Será que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra ainda? Não podemos nos falecer, meus amados. Jesus está voltando. Vamos segurar um pouco mais. Se tiver que chorar um pouco mais, vamos chorar um pouco mais. Vai estar difícil, está doendo, vamos sofrer um pouquinho mais, mas vamos andar, vamos continuar andando. O nosso rei veio nos buscar. Quando o relógio de Deus marcar a hora final dessa dispensação, é o momento exato para o retorno do Senhor Jesus. Quando é que ele vai voltar? E muitos já falaram, né? Uns falou que ele ia voltar esse dia, aquele dia. O profeta no meio do mato se levanta, que Cristo está voltando. Os doidos por aí, né? Os sonhadores, né? Com a barriga cheia. Está profetado, diz que Cristo está voltando. E quando é que ele vai voltar? Aqui, irmãos, ó. Quando o relógio de Deus marcar a hora final dessa dispensação, é o momento exato para o retorno do Senhor Jesus. Irmãos, alguns estudiosos dizem que o relógio de Deus é Israel. Eu não estou colocando algo na cabeça dos irmãos aqui. Mas os estudiosos dizem que o relógio de Deus é Israel. Presta atenção na nação de Israel. O que está acontecendo com ela? Haverá forte onda de poder do Espírito Santo. Esse poder que um dia levantou Cristo dentre os mortos, ressuscitará todos os mortos em Cristo e transformará os crentes que estiverem vivos no abrir e fechar de olhos em corpo semelhante ao do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. E vem que coisa linda? 1 Coríntios, capítulo 15. Dá uma olhadinha aí, irmão, na tua Bíblia. 5, verso 15, 5, 51 a 53. Dá uma olhadinha, que coisa gloriosa, irmão. O que Paulo expressa na direção do Espírito Santo. Olha lá. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ele está dizendo nem todos dormiremos, ele está falando da morte. E quando Jesus vir, muitos estarão vivos. Não morrerão ainda. Não experimentarão essa morte. Mas serão transformados. Vamos continuar. No momento, no abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha lá, os mortos ressuscitarão primeiro. Primeira coisa que vai acontecer quando Cristo voltar é os mortos sendo ressuscitados. Amém, irmãos? Os nossos entes queridos que dormiram em Cristo estarão regressando para o Senhor. Saiba disso. Muitos falam, olha, dormiu, descansou no Senhor. Foi, não foi ainda. Está aguardando, mas vai. Está aguardando, mas vai. Louvado seja Deus. 53, vamos lá. Porque convém que é isto que é corruptível. O que é corruptível? Essa carne aqui, ó, essa matéria, o corpo, é corruptível. Se revista da incorruptibilidade. Quer dizer, esse corpo aqui, ele não pode subir lá. Esse corpo aqui não pode estar diante de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E a natureza do homem é pecaminosa, é imunda, é impura. E Deus é santo, irmãos. Então, quando Jesus voltar, o nosso corpo corruptível de carne e osso, que peca, que tem vontades e desejos, ele será transformado num corpo espiritual, num corpo incorruptível, e se levantará para a glória do Cristo. E que é isto que é mortal? Isto que é mortal, o corpo físico, se revista da imortalidade. Louvado seja Deus. Nós receberemos um novo corpo, meus irmãos. Um novo corpo receberemos. Um corpo que não pode sofrer danos. Um corpo que não pode ter câncer. Que não pode sofrer com coronavírus. Que não pode sofrer com AIDS. Um corpo que não pode sofrer cortes nenhum. Um corpo que estará sendo preparado para glorificar a Deus junto com os 24 anciões lá na glória. Nós estamos sendo preparados para isso, irmãos. Aleluia. Mas para isso é preciso que o Espírito de Deus tenha liberdade em nós, porque senão nada feito. Entende? Este corpo aqui, ele tem que ser transformado, porque esse corpo aqui não interessa para o Senhor. Aleluia. Porque nós voltaremos para casa, missionário. Nós voltaremos para casa. Lembra de quando Deus criou o homem? O homem era imortal. E por que o homem passou a morrer? Porque o homem passou a pecar. E Cristo veio fazer o que, irmãos? Regenerar. Ele veio transformar esse corpo aqui, mortal, em um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo que não peca, que não falha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar, meus irmãos. Nós temos ainda um pouco de tempo, vamos lá. O batismo no Espírito Santo. A aula acabou hoje. Fluindo, louvado seja Deus por isso. Né? Jesus é bom. O batismo no Espírito Santo. Aos quase 120 homens e mulheres que estavam no cenáculo. Quer dizer, irmãos, antigamente os judeus só contavam os homens, né? Agora aqui o autor está dizendo 120 homens e mulheres. Por isso que muitos dizem que tinha muita gente lá. Né? Nós não queremos entrar em questão, mas também acredito que muita gente estava lá. Não era 120. Acredito que muito mais, mas muito mais do que isso estava ali. Vamos lá. Aos quase 120 homens e mulheres que esperavam no cenáculo, veio uma experiência que resultou em completa mudança de suas vidas. Não eram mais aquelas de outrora. Aquele João, olha só que interessante, que desejava um lugar ao lado do trono de Cristo. Vou parar por aqui. Vou parar. O que significa isso? Está dizendo aqui que, em certa ocasião, a mãe de João chegou em Cristo. E ele já estava sem ele. Ele falou: Senhor, deixa que meus filhos, né? Tiago e João, deixa que um senta do teu lado direito e o outro do teu lado esquerdo. O que é isso, irmãos? Arrogância, soberba. Eles eram soberbos. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo ainda. Mas a partir desse momento eles mudaram. Eles receberam o Espírito Santo e foram mudados numa outra pessoa, numa outra natureza. Aquele Pedro que o negara perante uma serva do sumo sacerdote.
Pedro, não era você que estava ali? Eu não. Eu não conheço esse homem, nunca andei com ele. Mas você fala igual a ele? Você anda igual a ele? Não, eu não, nunca conheci esse homem. E quantos têm negado a Cristo? Quantos que têm negado a Jesus? Quantos estão negando a Cristo hoje ainda? Mas você não é cristão? Você não faz parte daquela igreja? Não, eu não. Não pode, irmãos. Não pode. Essa não é uma atitude de quem tem o Espírito Santo de Deus. Não pode ser. Dominados pelos melhores sentimentos de altruísmo e abnegação, o Espírito Santo transformará radicalmente a vida daqueles crentes. Um dia, irmãos, eu vou falar mesmo, eu vou tirar o microfone, eu estou nas proximidades, então eu vou tirar o microfone, com respeito. Um dia, eu conversando com um amigo, e ele me trazendo notícia de um outro amigo nosso, daqui dessa região. Ele disse assim: olha, Luizão, me chama de Luizão. Luizão, fulano me disse que você está radical demais, que você mudou muito. Disse que não é a mesma pessoa mais. Você voltou de lá, Sertãozinho, onde eu voltei para Cristo. Você não é a mesma pessoa. Você está muito radical. Como assim, irmãos? Como é que alguém que se volta para Cristo pode ser o mesmo? Como é que alguém que diz que aceitou Jesus, que quer morar no céu, pode levar a mesma vida de antes? Não dá, não tem como. Não tem jeito. Ou é ou não é. Errar, erra. Falhar, falha toda hora, todo dia. Mas não dá mais. Para viver no meio. Não dá para se sentar nas rodas mais, não tem jeito mais. A gente conversa, a gente mantém uma boa amizade, a gente aconselha, chora junto. Essa semana eu chorei junto com um amigo meu. 3 filhos pequenininhos. Eu já passei por aí. 3 filhos pequenos. Está largando da esposa. Chorei com ele no telefone. Está largando da esposa. 3 filhos. Uma menininha que não tem 3 anos, chorando, pedindo pai. Pai, quando você vai voltar para casa? É triste. Mãe Isabel conhece, os irmãos aqui mais velhos sabem. Eu passei por aí também. Eu passei por aí, eu sei como é que é bom. Chorei com ele. Então não dá mais. Essa vida ficou para trás, ficou no passado. Nós temos agora que dar fruto digno de arrependimento, mudança de vida, nascer de novo, outra pessoa. Aleluia. Glória a Deus. É uma mudança radical. Vamos dizer um texto aqui. Tem que ter uma mudança radical. Tem que mudar de uma vez. Aquilo que eu falava, eu não falo mais. Aquilo que eu vestia, eu vou tomar cuidado. Para não vestir, não fica igual. Tem que tomar cuidado. Precisa ter uma mudança. Tem que ter uma diferença. Cristo vai voltar, mas ele vai levar todo mundo? Não. Só aqueles que estão dele. Ele vai ver de cima a diferença. Quando ele chegar, a diferença vai estar vista, olho nu. Todos vão ver. Todos vão ver. Predição profética do batismo no Espírito Santo. O evento do batismo no Espírito Santo não devia surpreender nem confundir os estudantes das Escrituras no Antigo Testamento, mas infelizmente confunde. O que mais nós vemos é debate. Sim. O que mais nós vemos é debate. Não precisava disso. É claro, a Bíblia é clara. Ali foi uma manifestação sobrenatural. É claro, não tem como. Está tentando achar pelo em ovo. Pois já era uma bênção prometida, relacionada com o plano divino da salvação em Cristo. E foi aprendida por Joel. Vamos ver, o profeta Joel. Glória a Deus. Joel, capítulo 2. Profeta Joel, que também está inserido na lista dos profetas menores, um ministério curto, porém profundo. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Olha lá o profeta. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Mas esse sonho aqui, irmão, não é sonho porque comeu demais, porque comeu aquele salapatel que eu gosto, não é não. Isso aqui não é sonho de barriga cheia, não. Isso aqui é sonho de manifestação. Bem? Porque tem gente que confunde esse negócio. Pastor, eu sonhei com cobra. O que significa? Significa que você sonhou com cobra.
Sonhou com cobra. Porque sonhava com um escorpião, com um lagarto, não sei, com um macarrão que você comeu demais. Aí, gente, mistificando as coisas, né? Sonhar, a gente sonha, nós somos humanos. A gente sonha. Agora, esse sonho aqui é diferente. Os vossos velhos terão sonhos diferentes, é outro sonho. Os vossos jovens terão. Isso aconteceu. Isso aconteceu. João profetizou muitos anos antes. Muitos anos antes, depois de quem? João Batista. Veio vários profetas depois. Apóstolos. Muitos profetizaram, muitos dos jovens profetizaram. Vamos lá da sequência, 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. É para todos quantos quiserem, não é? Isaías também, né, profetiza sobre 44:3. João Batista, também lá no Novo Testamento, né? Mateus 3:11. E Jesus, Lucas 24:29. Como o mestre disse, Lucas 24:29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já terminou o dia. E entrou para ficar com eles. Vamos ver. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e o deu. Ali era Jesus com eles, né? Ali Jesus estava junto com eles ali, né? Era a manifestação do próprio Filho de Deus ali com ele. E ali ardia o coração daqueles homens, sabendo que aquele homem que estava com eles, ele já tinha visto ele falar. Ele já tinha visto ele falar. Sim. Lucas 24 e Atos capítulo 1, verso 5, nós estamos estudando também aqui. Vale a pena a gente dar uma olhada também. Atos capítulo 1, verso 5. E, na verdade, João batizou com água. Nós já vimos, né? Estudando esse versículo em aulas anteriores aí. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quer dizer, é uma profecia. Sim. Né? É uma profecia. Aí inserimos sobre o Espírito Santo, pelo próprio Espírito Santo. Algumas vezes pode não haver demora entre conversão e o recebimento do batismo do Espírito Santo, especialmente se a pessoa já está instruída e crê nas duas bênçãos. Glória a Deus. Quando alguém está faminto das bênçãos de Deus e se entrega de coração ao Senhor, o céu poderá abrir-se para essa pessoa de modo maravilhoso. Observe as atitudes de Jesus com relação ao batismo do Espírito Santo. Jesus animou seus discípulos a pedirem e esperarem, né? Quer dizer, ali quando a pessoa tem fome e sede, né, da presença de Deus, ali as coisas podem acontecer. É aquilo que eu disse, é a liberdade. Nós, como crentes, nós temos que dar liberdade. Quando estamos na igreja, temos que nos abrir. Porque às vezes o Espírito de Deus quer trabalhar em nós, quer derramar dons. Às vezes o Espírito de Deus está preparado para entregar o dom para o crente. Mas o crente vem para a igreja e não se abre, não se desarma. E o Espírito Santo não vai entregar. Estava pronto para entregar dons, porque o Espírito Santo faz isso, nós vamos ver. Ele entrega dons na igreja, dons. Mas se a pessoa não abrir o coração, se a pessoa não estiver desarmada para receber, não vai receber. Não tem como. Vamos seguir, meus amados. Louvado seja Deus. O batismo individual no Espírito Santo. O dia de Pentecostes foi um dia modelo para a igreja. E continua sendo, até hoje, né? Como resultado da experiência do Pentecostes, Pedro pregou com tal poder e cerca de 3.000 almas se converteram. Os pontos básicos que foram destacados por Pedro, Atos capítulo 2, 38 e 39, quanto aos destinatários da promessa do batismo no Espírito Santo foram, quer dizer, as palavras que Pedro usou,
para a conversão dessas quase 3.000 pessoas? Primeiro, a promessa é para vós. Olha que grande verdade que Pedro está dizendo, pregando sobre isso. Essa promessa, ele olhando para toda aquela multidão, ele diz: a promessa não é só para nossos discípulos, a promessa é para vós todos. É, Deus. Para os nossos filhos também. Agora, o mais importante, aonde nós estamos aqui, ó? Na terceira parte. E para todos que ainda estão longe. Quem que eram esses, irmãos? Nós. Pela misericórdia de Deus, pelo doce e santo Espírito, nós nos achegamos a Cristo e recebemos também essa promessa. Louvado seja Deus. Todos os homens, indistintamente, necessitam ser batizados com o Espírito Santo. Necessidade é real e comum a todos os crentes em Cristo. Triste daquele que não a sente. É um pobre e débil, cuja condição o torna carente das preciosas bênçãos do grande amor de Deus. Aqui, nós temos um ponto fundamental que eu quero colocar para os irmãos, antes de entregar o microfone. Eu vou até fazer um estudo para isso. Nós andamos bem, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos parar aqui, mas antes eu quero fazer um ressalto aqui. Algo muito importante nós vimos aqui. Todos os homens necessitam ser batizados pelo Espírito Santo. Escute uma coisa. Quando o ministério se reúne, quando eu falo ministério, eu falo ministério sério, falo ministério que olha para a palavra, que respeita a palavra. Estou dizendo um ministério sério, o nosso, que respeita a palavra. Eu quero acreditar aqui, nós que estamos aqui, ninguém viu aqui alguém sendo consagrado de qualquer forma aqui. Alguém já viu? De qualquer jeito? Pelo saudoso, pelo missionário? Ninguém viu, ninguém vai ver, eu tenho certeza que não. Por quê? Porque andamos conforme a luz da palavra. Quando o ministério se reúne para levar uma obreira à consagração, uma das necessidades para esse obreiro, um dos crivos para que esse obreiro seja levantado, para que ele receba o óleo da consagração ao presbitério para ensinar. Aí ele pode ensinar. Por quê? Porque ele foi separado, consagrado. Aí ele é ensinador. O presbítero é ensinador. Então, quando ele recebe o óleo da santa unção, o presbítero não precisa receber o óleo. Não precisa. Mas se o dirigente quiser, ele pode. Se o pastor quiser sentir Deus, ele pode fazer. Ele tem autoridade para isso. Mas quando se levanta alguém para ser colocado no púlpito, para ser obreiro de púlpito, o que acontece? Uma das coisas que eles pedem, eu vou citar, irmãos, eu não quero falar de A, de B, de C, eu vou falar de mim. Por quê? Porque aí eu não exponho ninguém. Falo de mim para não expor ninguém. Eu me lembro que quando eu fui levado ao presbitério, o pastor foi na minha casa. No meio do dia, eu acho que era de 2 para 3 horas da tarde. Olha só, o sol rasgando. O pastor bateu na minha porta. E estava eu entrando em casa. Ele sentou no meio, um sofá, eu na ponta, as mães no outro, ele sentou no meio. E aí ele começou a fazer pergunta para mim. Zé Luiz, eu era diabo. Eu quero te levar ao presbitério. Eu tenho visto que você está estudando, está se esforçando, está sempre comigo. Eu tenho visto o teu desenvolvimento. Eu quero te levar. Eu senti no coração, senti no Deus. Já conversei com o pastor presidente. E eu quero levar você ao presbitério. Primeiro eu chorei muito. Muito mesmo. E aí ele perguntou para mim, Zé Luiz, eu sei que você é. Porque eu já vi. Eu venho te estudando, eu venho te olhando. Mas eu quero ouvir da tua boca. Você é batizado no Espírito Santo? Não é que ele me conhecia. Ele me conhecia. Foi ele que me pôs na porta, foi ele que me levou até lá. Foi ele. Ele estava me olhando. E ele falou, mas eu quero ouvir da tua boca. Você é batizado? Irmão, e para todos os obreiros é feita essa pergunta. O obreiro, para subir no púlpito, ele tem que ser batizado no Espírito Santo. Porque aí ele está apto para ensinar. Porque como que alguém vai ensinar? Se não dá liberdade para o Espírito de Deus atuar nele. Se o Espírito de Deus não pode controlar o homem, quem vai falar, irmãos?
alguém é separado, quando alguém tem da liberdade, tem o Espírito de Deus, já foi batizado, o Espírito de Deus ele torna a controlar aquela vida, a controlar aquela mente. Então Deus vai ter liberdade para instruir a igreja e para trazer um ensinamento que venha da parte de Deus. Isso aí é de suma importância. Agora, irmãos, eu vou encerrar aqui, fechar aqui. Eu quero dar um ressalvo e um alerta. Um alerta eu quero deixar. Infelizmente, amados, infelizmente, não é um, nem dois, são muitos obreiros separados no meio do mato, sem preparo nenhum, sendo colocado em cima de púlpitos para ensinar. Agora eu pergunto, está ensinando o quê? Está ensinando a igreja a ir para o lado errado. Por quê? Porque não tem chamado, não tem a consagração de Deus. E não é um nem dois. Se você olhar para isso, você vai ver um monte de gente que sabe o que eu estou falando. Pessoas levam outras pessoas para o meio do mato e lá derramam um litro de azeite cal, né? O azeite é cal. Mas se matando para comprar o azeite, a pessoa jogando azeite no chão. Joga um litro de azeite na cabeça do camarada e diz: agora você é pastor. Irmão, eu vou perguntar: foi Deus que consagrou essa pessoa? Nunca. Mas aqui não, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus está lá a nossa líder, irmã missionária Isabel, missionário Mateus. Estão aqui os nossos líderes que foram instruídos no caminho do amor, na palavra de Deus, na obediência. E a igreja de Cristo, ela rompe em fé, respeitando a palavra. Por quê? Porque um dia o nosso mestre vai voltar e vai levar essa igreja para o céu em glória. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Amém. Eu vou parar por aqui. Zé Luiz fala bastante. E eu vou parar por aqui. Quero agradecer a oportunidade, devolver aqui o microfone para quem é de direito, para o pastor da igreja. Meus irmãos, desculpa a minha tonalidade, amém? Desculpa a minha veemência. Eu sou assim, irmãos. Jesus me chamou desta forma aí.